Olá! Salve palmas para DJ Progressivo! Meio estranho toda a gente estar tão longe. Mas pronto, vou chamar aqui ao palco os meus convidados. Portanto, uma salva de palmas para a Guada. Mas vais vir para aqui. Guadalupe Amaro. Para a Mariama Afromeri e para o Daniel Oliveira. Salve de palmas, só favor. Olá. Obrigado por terem vindo. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado mais uma vez. Como é que estão? Alguém está nervoso? Não. Não? Ok. Pronto. Tranquilo. Tranquilo. Se calhar o Daniel, que não está tão habituado. Obrigado, Marta. Alguém que ocupa um bocado este espaço, está estranho. Este espaço vazio aqui. Portanto, obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez nesta festa de lançamento, porque já que eu tenho o rótulo, porque não ter também o prazer de ser tudo uma festa, portanto, obrigado ao Progressivo, e a seguir vamos ter o Coan, e vocês bebam os copos todos tiverem para beber, e depois comprem o livro, essencialmente, se acharem que vale a pena. Agora, antes de mais, já apresentei, já disse os nomes dos convidados, já vou falar um bocadinho melhor com eles e explicar porque é que estão aqui, mas se calhar faço antes um breve resumo do que é o livro, porque ainda ninguém leu. Alguém leu o livro? Nem os convidados. O Daniel pegou no livro agora. Ainda ninguém É leu. a primeira vez que vejo uma apresentação, juro, na minha vida, sem ter lido o livro, mas a culpa não é minha. Não é? É verdade. Enviámos o livro para o Daniel Oliveira, da SIC. Adivinhem para quem é que foi? Não é? Foi para o outro, o que faz chorar. Bom, basicamente, também, e antes de mais tenho a agradecer à Penguin e, nomeadamente, à minha editora Eurídice Gomes, que está a apresentar outro livro, vergonhosamente, em vez de estar aqui. Estou a brincar. Isto é depois para a Marta dizer a Eurídice. Há de chegar, entretanto, que me convidou, um pouco antes da pandemia, rebentar e mostrou-nos para casa para escrever um livro, porque supostamente gostava do meu trabalho e achava que eu devia escrever um livro sobre estas coisas. E o livro, tentando resumir, sem dizer demais, porque depois vai dizer, agora já sei tudo, já não vou comprar. Pronto, tenho que só dizer um bocadinho. Basicamente, este processo de humanização em curso tem a ver com o meu crescimento político, social, enquanto uma pessoa, não só cidadão, mas como um artista, em que acredito que, apesar de tudo, valerá a pena lutarmos todos os dias por um mundo melhor, mas muitas das coisas passavam completamente ao lado. Claro que é fácil dizermos, sei lá, claro que o racismo é mau, mas nós, sendo branco, nunca sei muito bem a experiência, sendo heterossexual, nunca sei bem o que é ser discriminado pela orientação sexual. É uma data de coisas que é preciso sair do meu pedestal e tentar aprender com quem realmente sabe e tentar crescer. E é isto que se deve ao meu processo de humanização em curso, que é uma coisa que não tem fim, não é? Todos os dias e até morrer, acho eu, tentar crescer e evoluir, se continuarmos a acreditar que vale a pena lutar por um mundo mais justo, um país mais justo, por uma Lisboa mais justa, o que for, e tem sido isto um bocado. Mas depois começa-se a estudar os assuntos, começamos a estudar a sério as origens do racismo e as repercussões do dia-a-dia, a transfobia, as homofobias, mas depois vamos ainda mais fundo e vemos como é que as coisas estão todas incolocadas depois de um sistema económico vigente como o capitalismo, depois como é que isto está tudo ligado, como é que as coisas estão todas ligadas e como é que vamos dar esta situação atual onde vivemos num mundo em que é produzida comida suficiente para absolutamente ninguém morrer à fome. Ainda assim, todos os anos morrem 9 milhões de pessoas à fome, delas 3 milhões de crianças. Será que isto faz sentido? Portanto, quando nós vamos estudando e vamos caminhando por este buraco de querer saber mais como é que é o mundo, pensamos, bom, se calhar não vale a pena, vou só beber mais um whisky. Bom, então, tentamos aprender com quem sabe mais e não desistir de crescermos, de pôr o nosso lugar em causa, porque, obviamente, isto tem sempre muito a ver com a nossa característica identitária, e aqui, obviamente, temos a Afromeri como mulher negra, temos a Guada como mulher trans e temos o Daniel Oliveira como homem branco genérico. É o máximo que eu posso oferecer, peço desculpa. E obviamente estas pessoas não são definidas
só por estas identidades, mas são muito mais, as pessoas são muito mais para além disto, mas somos isto, cada um, no mundo em que vivemos, somos estas identidades, fazem parte da nossa vida política e social, e infelizmente isso condiciona a nossa vida, faz com que pessoas tenham direitos diferentes, tenham muito mais dificuldades na vida umas que as outras, e no meu caso, e falando do que é o privilégio, depois eu queria falar um bocadinho com os convidados também, e para muitos que estão aqui, que somos homens brancos privilegiados, e privilegiados tem aqui uma parte interessante que nem sempre corresponde a um privilégio efetivo, mas nós vimos na nossa vida que temos essas características, e é isto que eu tive que pôr em causa e sair do meu pedestal e olhar à volta e falar com pessoas e perceber, eu nunca fui discriminado pelo meu tom de pele, eu nunca fui discriminado pela minha orientação sexual, eu nunca fui discriminado pelo meu género ou o que for, e ainda vivo numa classe média bastante razoável, portanto também nunca passei dificuldades. Mas o mundo à nossa volta não é isso, e o mundo teria muito mais piada se as coisas fossem mais justas. Portanto, eu achei sempre que era importante sair deste pedestal, olhar para aquilo que sempre foi garantido, e este processo tem muito a ver com isto. Eu posso falar que foi uma coisa que para mim foi mais visível quando me declarei, isto é sempre patético, eu falo nisto no livro, quando me declarei como homem feminista. Parece uma coisa muito fora, e pronto, fala-se muito e não sei o quê. Mas a verdade é que demorei anos a perceber para já a importância do feminismo, e demorei anos a perceber o que é que, ainda não sei, mas o que é que há de ser mais ou menos ser mulher, e foi preciso, e este livro tem muito a ver com isso, e por isso é que é sempre uma homenagem a todas as pessoas do meu caminho, e foi preciso as minhas amigas, grandes amigas à minha volta, começarem a falar a sério sobre o que é a vivência delas, o que é ser assediadas constantemente no trabalho, nos transportes. Umas já foram vítimas de tentativas de violação e de violência doméstica, etc. E começar a ouvir pessoas racializadas, o que é sentir-se discriminado só por ter uma pigmentação que não é branca. É uma das coisas que só quando nós disponibilizamos a ouvir, a sério, é que começamos a aprender, porque tendo estas características identitárias, passava-me ao lado. Porque eu desvalorizava as coisas. Claro que achava o racismo mau, claro que achava o machismo mau e a homofobia, mas não percebia, e nunca vou perceber a sério, a maneira como isto afeta a vida das pessoas. Portanto, o livro passa por estas coisas todas, acabou para ver esta construção entre primeiro capitalismo e o neoliberalismo, o sistema não só económico, propriamente do capitalismo em si, mas depois o que é o neoliberalismo, e de como socialmente eu acho que isto nos afeta muito, uma política que é... A política é uma ideologia que para mim assenta essencialmente no individualismo e na competição, e como nos faz ser cada vez mais consumistas, como nos faz acreditar que nós somos o que temos em termos de bens, somos aquilo que vestimos, e os carros que temos, e os telemóveis novos, e os cargos que temos, etc., enquanto nos põe uns contra os outros, enquanto nos torna cada vez mais individualistas, mais competitivos, enquanto nos afasta da comunhão e da empatia e dos grupos, para nos fazer acreditar que só o caminho individual do sucesso e da suposta meritocracia, que é uma coisa que não existe, é que nos vai levar ao suposto sucesso. E depois passa por aí, e como é que estas ideologias do capitalismo com o neoliberalismo têm aumentado imenso o fosso entre ricos e pobres, a desigualdade económica não faz sentido nenhum que vivamos num mundo em que 1% da população detenha praticamente 70% da riqueza mundial, enquanto é precisamente esse 1% que é responsável por mais de 50% das emissões de carbono no mundo. Isto é completamente descabido que vivamos num mundo assim. Portanto, como é que estas coisas, esta desigualdade económica, afeta as pessoas? Já falei da fome, da pobreza, etc. E depois, como é que isto está a dar espaço ao crescimento da extrema-direita um pouco por todo o lado, não é? Do Brasil, dos Estados Unidos, mesmo que o Trump não tenha ganho agora, continua muito viva a extrema-direita. O Brasil é o que é, em Portugal sabemos como é que é, e sabemos também como é que os discursos, depois, às vezes as pessoas dizem, está bem, mas é só um deputado, mas como é que os discursos depois se manifestam na rua? Vemos em Espanha o Vox a crescer, não está no governo, mas vemos o tipo de discurso que há na rua, e que tem aumentado imenso os ataques na rua a pessoas LGBT. Portanto, como é que essas coisas depois estão ligadas? Então, o livro segue por aí, do racismo, direitos LGBT, feminismo, obviamente, e lá está o meu processo de crescimento com as minhas amigas.
e o que é ser homem, o que é ser homem feminista, porque é que nós também, a importância de nós também desconstruirmos a nossa masculinidade e falarmos cada vez mais enquanto homens, que já começamos a falar mais sobre os homens choram, os homens não têm que andar à porrada assim uns com os outros, os homens podem vestir saias, tudo e mais uma coisa que faz falta nós também percebermos, saímos um bocado destas caixas que nos são impostas há séculos, décadas, não sei muito bem. E depois, culminando o livro na emergência climática, que acho que nos devia assustar a todos, não é? E como atualmente tem sido muito aposta a carga no indivíduo, não, recicla e compra menos roupa e compra menos carne. Sim, mas enquanto as grandes indústrias petrolíferas e da fast fashion e as grandes poluidoras a sério e que continuam a fazer milhões e milhões e milhões e não acontecer nada a elas, bem que podemos pôr o plástico no plástico, cada um de nós, que não vai acontecer nada. Portanto, às vezes eu acordo e penso, vale a pena? Não. Acho que isto, se calhar, é desistir. Mas pronto, e daí faço esta longa introdução. Eu não podia lançar este livro sem falar com pessoas, porque o livro é sobre as pessoas com quem eu aprendi e não fazia sentido eu estar aqui sem pessoas com quem eu aprendo todos os dias e com quem quero aprender mais. Portanto, obrigado por esta introdução. Já chega de mim, vamos falar com estas pessoas. Posso começar aqui com o Guada. Olá, Guada. Como é que estás? Bem. A primeira pergunta é: não ficas às vezes com queimbras nos olhos de revirar tanto quando vem um reaça engraçado e te diz é? Agora o género é uma construção social, então eu identifico-me com helicóptero e os meus pronomes são helicóptero. Eu já fico, apática. Estou naquela fase... Eu acho que, enquanto pessoa politizada, de esquerda, enquanto pessoa que está nesse processo de humanização, qualquer pessoa que esteja, tu passas por muitas fases, cíclicas até. E, mas há sempre aquela fase em que tu ficas, eu já não sei o que fazer mais. Sem ser, para além de comentar estes assuntos e haver debate entre pessoas que também estão a fazer esse processo de humanização, com as outras pessoas que precisam de iniciar esse processo de humanização, que são aquelas a qual nós precisamos mais de chegar, não é? Faz mais falta iniciarem-no. Fico eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer-vos querer saber sobre as outras pessoas. Mas acontece também conseguir ou não? Haver valer pessoas. Há pouco tempo, não sei se viram, a Guada conseguiu uma coisa incrível, conseguiu uma agressão de fundos para resignação sexual em 3 dias. Incrível. Yeah. Mas, nice. E uma coisa que eu acho que mexeu contigo foi a quantidade de pessoas e por isso é que vale a pena, às vezes, vale a pena falar com as pessoas que elas vão mudar, não vale? Sim, mas lá está, tem que ser eventos assim grandes, de certa forma, com alguma escala, com alguma plataforma que tenha alguma repercussão e direta nas pessoas, estás a ver? Não só pessoas que foram tocadas e sensibilizadas por isso, mas também mesmo diretamente na minha vida, nas pessoas que me rodeiam, estás a ver? Por exemplo, sei lá, passar o exemplo dos meus avós, uma faixa etária que nós muitas vezes, quando são questões sociais deste género, consideramos já quase uma causa perdida, se não forem já de certa forma liberais socialmente. Com bem pouca formação, sei lá, 4º ano, passaram a vida no campo e tudo mais, e por serem afetados diretamente pela minha experiência, talvez pela minha vivência, enquanto mulher trans, foram super sensibilizados para questões LGBT, são mega aliados, portanto, sim, eu acredito, esperança, não é? Claro, não é? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos isto, é por isso que nós continuamos a chatear-nos tanto com as pessoas, porque há esperança, mas é só tão frustrante ser tão estagnante, o estado a que essa humanização é feita. Há muitas barreiras. Só uma coisa, depois se vocês quiserem estar aí uns com os outros, estejam à vontade, não tem que ser só perguntas. Mas uma entrevista que tu deste até a propósito desta agressão de fundo e disseste uma coisa que eu achei muita graça, que te sentei graça nenhuma, a Câncio, e disseste, estão sempre a gritar, direita conservador, ou pior que isso, mesmo os reaças, estão sempre a gritar, deixem as crianças em paz, e tu disseste, as crianças não estão em paz. Claramente. Portanto, o processo de crescimento de como uma pessoa de LGBT, seja trans, seja homem, seja o que for, há de ser muito difícil num país onde muita gente continua a lutar contra os direitos. E não estão em paz exatamente por essas ideologias conservadoras e maioritariamente de direita, preconceituosas e tudo mais, estereótipos que nós passamos às gerações vindouras, tudo mais. É exatamente por isso que não estão em paz, porque nós já, a partir da nascença dos anos de formação, desenvolvimento, já estamos a incutir uma série de preconceitos a essas telas em branco, estás a ver? Foi também uma conversa que nós tivemos,
no Scroll, em que falávamos sobre como... Convidado do Scroll um dia destes, Yes. espero que vejam. Exato. Falávamos como, tipo, educar tornar esta humanização mais fácil para as crianças e para adolescentes, para pessoas em desenvolvimento e tudo mais, sei lá, na educação que se faz nas escolas e que mais. Mas, e lá está, a questão aqui é tipo que não devíamos sequer estar a passar tantos conceitos errados. Tipo, a questão é que estamos logo a corromper estas telas em branco de moralidade, que são as crianças e os adolescentes, com conceitos tipo, que nós temos de há séculos, tipo, super desatualizados, mesmo às vezes contra o consenso científico que há na atualidade, estás a ver? Tipo... E depois, quando se tenta educar as crianças e explicar que todas as pessoas são normais, então há esta reação muito grande de essa reação, marxismo cultural nas exato, escolas. Essa reação que há sempre que um movimento progressista começa a ter mais força e mais voz. Vai sempre haver uma reação, neste caso pela direita conservadora, tipo, como resposta a esse progresso que, na verdade, quer queiram, quer não, e por mais lento que se possa fazer e mais frustrante que seja, tipo, é um progresso inegável e que não vai parar. Tipo, vai continuar. Tipo, pode haver essa resposta e essa reação, mas, na verdade, é só um bom sinal de que estamos a causar impacto. Concordo. Vou passar à Mariama. Tendo em conta que não há racismo em Portugal, de que é que vocês se queixam? Pois, nós... Não há. É muito mimimi, não é? Sempre a chorar. Sim, estamos sempre a chorar, não é? Exatamente, o problema começa exatamente sobre... dos negros contra os brancos. Errado, pois é. Racismo inverso, não é? É a teoria que eu mais gosto uma tragédia. Assim por alto, bom, aqui não há de estar aqui ninguém que discorde de nós. Isto é uma coisa que... Se calhar está. Mas uma coisa que eu esqueci de dizer ao início, mas obviamente nós os quatro aqui podemos discordar de algumas coisas, falaremos alguma daqui para a frente, mas coisas mínimas, mas se alguém disser, Farma, não tem ninguém que discorde. Sim, isto não é prós e contras. Isto é o lançamento do meu livro, portanto, eu trouxe pessoas a falar sobre coisas, depois podemos discordar de uma coisinha para aqui ou para ali, mas devíamos estar no mesmo sítio. Mas então, para ti, o que é o racismo sistémico? O que é que significa racismo sistémico e isso existe em Portugal? Acho que já respondeste. Mas, isto, desculpa, deixa já falar. Assusta muita gente a palavra racismo sistémico, ou dizer que Portugal é racista, porque há logo uma conotação de diz que Portugal é racista e as pessoas fazem aquele silogismo. Portugal é racista. Eu sou português, logo eu sou racista. Escândalo, eu não quero ser racista. Porque isso afeta o nosso ego e achamos que somos racistas, mesmo que depois façamos coisas racistas. Mas como é que se explica o que é o racismo sistémico e o que é a tua vivência enquanto mulher negra? Sim, olha, eu comecei o meu projeto Afro Mary porque eu vivenciava várias coisas desde criança, mesmo sem saber o nome do que era, mas já sentia muita diferença no meu tratamento. E eu cresci numa cidade que é 95% branca e a minha família era praticamente a única negra. Então, obviamente, isso aí esteve sempre presente logo no tratamento, desde da escola primária. Para mim, acho que logo a minha experiência da escola primária, toda a gente a olhar para mim, toda a gente a apontar, olhar preta, todos os momentos, todos os dias na escola, o bullying constante, faz-te pensar, ok, o que é que eu tenho de tão diferente? Eu não acordo todos os dias a pensar, eu sou negra. As pessoas é que me fazem recordar isso. E comecei logo a perceber que havia muitas... que a minha cor representava muitas coisas para as pessoas, mas eu era só uma criança inocente, não é? E tentando me descobrir, fui-me desconstruindo e tentando ter muito mais informação sobre racismo e perceber, ok, em que é que isto influencia na minha vida? Então influencia na procura do emprego, influencia em coisas simples como procurar uma casa. Aqui em Lisboa há muitos senhorios que dizem não alugamos a pretos. Isto aqui é uma coisa só por causa da tua cor de pele. E isto acontece muito ou não? Acontece muito, muito, muito. Porque as pessoas, há muita gente que acha que o racismo é só as coisas gravíssimas como Bruno Candé ou o outro deputado, coisa, não vale a pena estarmos a sujar este dia lindíssimo com o nome, a dizer as coisas que diz no Parlamento. Sim. Mas não, no dia-a-dia há muitas coisas que prejudicam muito a vossa vida normal, banalíssima. Sim. Tu falavas isso do privilégio, ou seja, então o sistema racista sistémico é um sistema que favorece
de alguma forma e dá poder social, político ou económico, neste caso a pessoas brancas, não é? O homem branco, hetero. E então todos os outros que sejam fora do padrão, neste caso a mulher, então depois há o feminismo, então as pessoas negras, então há o racismo, ou indígenas, ou asiáticas, tudo que seja fora do padrão acaba por ser um problema e então o sistema não está feito para nos favorecer, não é? E então torna a nossa vida muito mais difícil em coisas super simples, por causa também da assimilação, das pessoas não estarem habituadas a ver pessoas diferentes a elas. Estamos em Lisboa, mas se formos ver o resto de Portugal, não é esta diversidade que existe aqui, ou que existe no Porto, não é? E então eu vivia numa cidade do interior que isso era muito evidente. Mangualde, é perto de Viseu, não sei se alguém conhece Mangualde, mas pronto. Obrigado, Arlindo. Há uma pessoa que conhece Mangualde, há duas pessoas que conhecem Mangualde. E então, o que é que achas de Mangualde? Sim. Eu gosto de Mangualde, Se eu não gostasse de Mangualde, também não ia dizer. Agora ia dizer para Mangualde é uma merda. Não digam isso, senão as pessoas ficam Adoro muito... Mangualde. Fui muito feliz em Mangualde. Foste? Uau! Quero saber. Estava só a imitar uma lato. Sim, sim. Foi feliz em todas as terras. Exato, mas várias experiências foram acontecendo mesmo na universidade, mesmo como os professores tratavam, e principalmente no contexto da universidade, que tu já não vês muitas pessoas negras a irem para esse patamar de ter acesso à universidade, que é uma coisa que se calhar agora, desta geração, já vemos muito mais, já há muito mais progresso, mas coisas simples, não te vês na televisão, não te vês nas revistas, não te vês representado em lado nenhum. Qual é a importância da representatividade, seja para uma mulher trans, seja para um homem gay, seja para uma mulher negra? Qual é a importância da representatividade enquanto estão a crescer? A importância da representatividade. Eu acho que se tu não te vês, não consegues sonhar, consegues chegar a certos patamares, não é? E então... Acabas por te auto-sabotar. Exatamente. Porque pensas, ok, nunca vi uma pessoa negra da televisão a apresentar um prime time, ok, se calhar aquilo não é para mim, não é uma possibilidade. E as crianças começam a aprender, como eu aprendi, se calhar este lugar não é para mim, porque de alguma forma o sistema está feito de uma forma para me invisibilizar tanto, que tu acreditas que não és capaz. Então é preciso haver pessoas que nos representem e haja essa representatividade para as crianças verem, ok, é possível atingir aquilo, é possível fazer. Imagina que tu nunca te vês na televisão. Eu acho que se fizerem esse exercício... Pensamos sempre que não pertencemos ali nunca na vida. Não, somos não é? estrangeiros. Eu sou portuguesa, mas sou estrangeira dentro do meu próprio país, não é? Sou tratada como estrangeira, como fora, porque tenho que ir para a minha terra, que é... Eu nasci em Felgueiras, pronto, podemos ir lá se quiserem. É a resposta que eu dou. Duas grandes terras, Felgueiras e Mangualde. A nível geográfico está eu já volto à Mariama, porque deixei o Daniel para o último, por ser um homem branco genérico e porque ele estava nervoso. Mas há aqui uma coisa importante e queria falar aqui com o Daniel. Não é mentira, eu estava mesmo nervoso por uma razão. É mesmo a primeira vez que falo na apresentação do livro. Pois, ontem e não li o livro, e isso é uma coisa que me deixa... Ontem ligou-me dizer, não leva apontamento, não é preciso, é só uma conversa. Eu não acredito no improviso, portanto, tudo o que eu disser é para apagar, tudo o que eu disser agora. Sim, desliga as câmaras e não sei. E isto é uma coisa importante, que é, nós falamos muito de privilégio, privilégio branco, e é uma realidade. Só que temos de ter aqui em conta que para muitos homens brancos não se sentem privilegiados, porque aqui vamos falar de classe. Se nós falarmos com pessoas brancas, homens brancos pobres, com poucas condições de vida, é normal que se sintam atacados quando falamos desta questão identitária da classe. Não estão muito preocupados se o vizinho do lado sofre de racismo, quando ele próprio se calhar não tem muito para comer. Portanto, às vezes pode ser contraproducente esta conversa do privilégio branco sem falarmos mais de classe. Eu devo dizer que eu acho... Há uma das coisas que a esquerda não pode... A esquerda não pode ser uma religião que deixa de querer ser prosélita, ou seja, que deixa de tentar querer persuadir o outro para construir maiorias sociais. E isto parto daqui para dizer... Para mim, eu sou de esquerda, não é por uma soma da classe e a etnia e o género e a orientação sexual e mais todas as outras coisas. É porque acredito na grande divisão que nasce da Revolução Francesa, que tem a ver exatamente com a ideia de privilégio, que ultrapassa, ou seja, que é transversal
mutável, vai mudando com a realidade. Aquilo que nós estamos a assistir é à chegada de novos atores. Eles estavam lá, não são novos atores. Já havia homossexuais, já havia negros, já havia novos atores enquanto atores políticos. E com voz. Mesmo quando tinham voz, as mulheres, mais voz ou menos voz, eram metade da população. Portanto, a questão é ter voz enquanto atores políticos. Enquanto mulheres. Portanto, uma mulher até podia... A Margaret Thatcher tinha voz e não dava voz às mulheres no sentido em que ser mulher não fazia parte da sua agenda política enquanto atriz política. Bom, então Margaret Thatcher que repugnava até o feminismo, exato. etc. Portanto... E a chegada de novos atores cria sempre uma reação. É natural. É saber viver com alguma... com algum distanciamento essa reação, eu acho que é importante. É natural. Sempre que um poder que já estava é ameaçado, e isso não quer dizer que a pessoa que reage seja um reacionário, seja um facho. Quer dizer que tem a reação que a humanidade teve sempre quando chegou um novo ator e diz, alto, aqui estou eu. E, de repente, o tipo que está na base, que toda a vida se viu ele próprio como um explorado, alguém que lhe diz, meu amigo, não, há pior que tu. Já cá estava. E isto é uma coisa que deve ser dita com cuidado, no sentido em que o objetivo, para mim, e esta é uma... Eu avisei-te que tenho várias discordâncias com o debate, e não tenho discordância nenhuma de fundo com nenhuma das agendas que aqui possa aparecer, não tenho. Terei discordâncias sobre mais este ou aquele discurso. Tenho uma discordância de fundo com uma deriva que eu acho que está a acontecer à esquerda, que é aquela que desiste de construir maiorias sociais. E, portanto, eu não contraponho a questão da classe à questão da etnia, à questão da orientação sexual, até porque elas se cruzam. E não se cruzam, não é apenas mera junta este com este. É impossível perceber a história do capitalismo sem perceber a história do colonialismo. E, portanto, as coisas estão juntas. A questão é a minha grande dificuldade, e ela é eu, quando digo dificuldade, é porque eu próprio não sei como é que é de resolver. Eu acredito que a intervenção política é uma forma de superação da nossa própria biografia. Ou seja, eu não me represento apenas a mim próprio. E por isso, eu não tenho qualquer sentimento de culpa por ser homem e por ser branco. Não tenho. Até porque seria sempre contraproducente. Mas logo por não escolher para nada. Mas logo por não escolhi. Mas mesmo que tivesse escolhido, não tenho, porque eu não sou religioso e, portanto, não considero que a intervenção política seja uma forma de expiar culpas e de expiar pecados. É uma forma de mudar a sociedade. E mudar a sociedade significa sempre nós superarmos a nossa própria biografia. Como cantava José Mário Branco, ser solidário. E ser solidário é nós superarmos a nossa história. E isto inclui-me a mim, a qualquer um de nós que aqui está, porque há sempre outra história ao lado. E a minha grande dificuldade, às vezes, neste discurso é quando, em vez dos novos atores políticos, que são fundamentais, porque representam a heterogeneidade de todas as formas de subalternidade, de travagem da autodeterminação de cada indivíduo, se transformam em meros exercícios eles próprios também de individualismo. Ou seja, de dizer, meu amigo, eu tenho aqui a minha história foi esta, e esta é a minha agenda política. Não. Estabelece uma hierarquia nova quando não era o suposto estabelecer uma hierarquia. E não é uma agenda política. Como tu, aliás, próprio disseste, não chega cada um de nós reciclar o lixo. Não chega cada um de nós desconstruir a sua própria identidade, até porque isso acho um exercício relativamente difícil, nós desconstruirmos a nossa própria identidade, com o risco, de facto, de transformarmos a política num confessionário. Que não pode ser. Eu tenho muitas vezes este problema quando entro neste debate, porque eu geralmente tendo a entrar para os debates e escolher sempre a abordagem, me vai criar maiores problemas. E tenho muitas vezes, quando alguém a dada altura diz, pois, tu és homem branco. Não, claro, mas e o que eu digo, mas a partir daqui já não posso dizer mais nada.
Porque eu isso não posso mudar. Sim, isso é uma coisa, e até já me perguntaram a propósito do livro, se eu me sentia, se eu poderia falar sobre racismo, se eu poderia falar sobre transgênero. Podes falar sobre tudo. Exatamente, mas isso é o que eu sinto. Se eu faço parte da sociedade, não carrego culpa por ser um homem branco heterossexual e quero fazer parte da A mudança. única coisa que tu não Portanto, tens direito a fazer, se quiseres ser coerente, é utilizares o facto de seres um homem branco para teres qualquer tipo de privilégio no debate, onde combates esse privilégio. É a única coisa. Porque tudo o resto, sim, eu não tenho uma experiência pessoal. É verdade. Eu, na realidade, não tenho experiência pessoal de nenhum tipo de discriminação. Nenhum. Social, cultural, que é bastante forte, e transversal, aliás, porque junta quase todos os tipos de discriminações, porque nós falamos da representação. A esmagadora maioria do país não se sente representada quando vê televisão. Nós vemos uma reportagem, eu dei este exemplo quando foi agora a pandemia, e quando falavam do teletrabalho, eu via 3 crianças, cada uma com o seu tablet, mais a mãe com o tablet, claro. e o pai com o tablet, e só faltava, toda a gente tinha imensas dificuldades, empregado ou motorista, toda a gente tinha imensas dificuldades no teletrabalho. E quando tu percebes o que é que está na agenda política, o que é que está na agenda mediática, até o que é que as novelas, cada uma daquelas coisas representa, quando é que o pobre é notícia? Quando há sangue, ou no CMTV, quando há gritaria, quando há um problema. o que serve sempre para ainda hostilizar mais ou para ainda estigmatizar os povos. Não é? É sempre nesse caso isso e vai acrescentando ainda Por mais isso é essa que eu camada, digo, não é? para mim a agenda LGBT, a agenda feminista, a agenda de todas as minorias, maiorias étnicas, todos os racializados. Eu gosto da expressão, eu não a costumo utilizar muito, porque nos meios mais, onde eu falo, na televisão, etc., a maior parte das pessoas nem Não, sequer... isto mal do pessoal não percebe quando Não, disseres. as pessoas que estão a assistir em casa não sabem o que é essa palavra. Eu acho que se deve fazer alguma pedagogia. Não devemos começar também a falar uma linguagem que as pessoas não entendam e, portanto, limitam-se a sentir-se excluídas daquele debate. Mas eu gosto da expressão racializada porque eu acho que ela resume bem uma vontade de superação e não de identidade. Ou seja, elas foram racializadas e nós, citando o Mamadou Ba, nós queremos matar o homem branco, mas eu vou mais longe. Queremos matar o homem branco, o homem preto, nós queremos exatamente chegar ao ponto onde cada Em que isso não seja... cada indivíduo pode ser aquilo que pode ser. Ou seja, pode sonhar ser aquilo que todas as suas potencialidades, que não são todas iguais, lhe permitem ser. Esse é o sonho da esquerda. E a pergunta é... A grande diferença da esquerda e da direita, a grande diferença da esquerda e da direita é esta. A esquerda, a direita acredita que o privilégio resulta do mérito. A esquerda sabe que o privilégio nunca resultou do mérito. E por isso é que não há nada mais de direita que a ideia, que a meritocracia. É a coisa mais estruturalmente de direita que existe. E por isso, para mim, estas causas são todas a mesma causa. E quando alguém me diz, esse é o único momento em que eu começo a ficar irritado, diz, não, tu aqui nisto não podes falar. Eu digo, não, então não são todas a mesma causa, porque da mesma causa podemos todos falar. Claro. E não precisamos de ser pobres para ser contra a desigualdade social e lutar contra ela, nem sequer precisamos de ser de outro continente que não a Europa para lutar contra o colonialismo, e tiveste muitos europeus a lutar contra o colonialismo, e ainda bem. E ninguém lhes veio dizer, não esta luta não é vossa. E é com todos os direitos de divergência, porque ninguém pode estar numa luta numa posição subalterna, dizendo, não, tu estás aqui, és um convidado, ninguém é convidado nas lutas. Participa nelas, diverge, converge, normalmente. Não é? A nossa biografia não determina a nossa autoridade. Claro que, simbolicamente, ela determina, evidentemente. E eu, em muitas coisas, não tenho a autoridade da minha experiência pessoal, tenho a autoridade da experiência que outros me emprestaram, da capacidade de os ouvir, com humildade, sem subalternidade. Significa de os ouvir, de fazer o esforço fundamental para qualquer intervenção política, que é a empatia.
que é o principal esforço para conseguir escolher qualquer intervenção política. Eu como vês, improviso e não me calo. É esse o problema. Está ótimo. Eu não sei quanto tempo é que vamos, só para me orientar um bocadinho. Estamos em 40? Então temos um bocadinho. Claro que é esse processo empático de humanização, que é isso que eu tento retratar no livro aos poucos. E é uma coisa que eu queria falar, isto serve também para todos, e uma coisa que sei falar. Tens uma coisa já para dizer ou sim, não? Sim, quero responder já às cenas que foram ditas. Assim. Diz já. Primeiro, eu também pessoalmente concordo que, aliás, acho que capitalismo muito provavelmente está na origem de todas estas opressões e qualquer luta interseccional, mesmo que seja feminismo interseccional de alguma forma, se excluir a luta anticapitalista, pronto, vale uma bosta, na verdade. Quanto a vocês, enquanto homens brancos falarem sobre os assuntos, não só acho que devem falar porque todas as pessoas devem falar, quanto mais pessoas falarem melhor, como pessoas como vocês mais facilmente vos ouvem a voz do que a nós. Por muito que nós falemos. Portanto, falem. Nosso privilégio, não é? Exato. Exatamente. Exato. Também sobre a representatividade que a Afro Mary falou e falou bem, também quero falar que na minha experiência pessoal, que acho que é importante falarmos porque pronto, é uma experiência diferente da maioria das pessoas que está aqui, se não de todas as pessoas que estão aqui. Para mim significou mesmo a falta de representatividade, não saber sequer que existiam pessoas como eu. Não é só, é essa manifestação assim tão explícita da exclusão que fazem de pessoas como nós, com as nossas características, não a o único confronto com pessoas com a minha identidade ou como eu, era, sei lá, foi a primeira vez, foi num programa de televisão a apresentarem uma mulher trans quase como um adereço, estás a ver? Sim, nem sequer como foi, atração, nem sequer foi uma pessoa normal. Não, completamente... Está aqui uma cena bem diferente. Exato, caricaturizada. Sim. Exato. E também, ainda para acrescentar na opressão sistémica, que pronto, que também falou bem, mas para... Obrigada. mas para fazer as pessoas verem que não é só... Porque muitas pessoas, quando nós falamos sobre estas questões sociais, seja racismo, misoginia e tudo mais, sei lá, acham que pode ser só um piropo na rua, a palpão e tudo mais, e não, são coisas que se manifestam através do nosso sistema, e em todos os ramos dele, desde haver falta de desigualdade nos direitos reprodutivos, desigualdade salarial, haverem os cuidados médicos. Exato, o inacesso à habitação, à educação, a haverem pessoas trans que literalmente não cuidam da sua saúde, não procuram cuidados de saúde, com medo da discriminação que vão sofrer, sei lá, imagina, até há 10 anos atrás, literalmente, graças a Deus, ou whatever, a qualquer pessoa, qualquer entidade, ao cosmos. Em 2017 foi passada a lei da autodeterminação do género, que veio facilitar imenso esse processo. Mas até há 10 anos atrás, não foi há tempo nenhum, foi em 2011, literalmente, foi quando saiu o Single Ladies, portanto... Claro, para quem não sabe que era 2011 agora. Exato. Até aí, uma pessoa trans tinha literalmente que fazer todas as cirurgias que necessitava de fazer, até a redesignação sexual, tinha que fazer todo esse processo e só depois de fazer esse processo tinha que processar o Estado português, ir a tribunal contra o Estado português e aí então... E se ganhasse, é que poderia se ganhasse, poderia mudar o nome e o reconhecimento legal do seu género. Portanto, tinha que passar por todo esse processo, com todas as dificuldades que já tem, ainda mais por estar sempre a carregar uma identidade que não era a sua, e depois tinha que literalmente processar o Estado para poder ter esse reconhecimento. É bizarro. E isso é opressão sistémica. E há de ser altamente frustrante, não é? A carregar toda essa opressão sistémica diariamente, e por isso é que eu acho que é tão importante que se fale cada vez mais e que os homens brancos falem cada vez mais e que toda a gente fale cada vez mais sobre isto. E a propósito disto e da opressão sistémica, depois eu estava a pensar, estava no caminho de vir para cá a pensar. Outra coisa que se fala cada vez mais, e ainda bem, é na saúde mental. E isto cobra aqui uma data de coisas, e também estava a falar com o Daniel antes, e o Daniel disse-me, por exemplo, que trabalha 14 horas por dia. E queria cobrir a saúde mental. Que as pessoas achassem que tudo isto me sai naturalmente. Sim, trabalho, não faças isso. Mas porque isto cobre. O que eu queria saber é que fala-se cada vez mais sobre saúde mental e já se fala um bocado no sentido das causas. Pronto, claro que há doenças e são fenómenos fisiológicos e químicos que acontecem no nosso corpo, mas também há causas, e pode ser, por exemplo, o burnout. Então, cuidado, está aqui a filha do Daniel, diz ao teu pai para trabalhar menos, que estas coisas, isso não faz bem. Mas também
fala-se pouco do que eu acho, não tendo essa experiência, mas de como isso afeta, como a discriminação, a transfobia e o racismo afetam o vosso crescimento e acabam por afetar muito, porque isso já há estudos, a prevalência de doença mental na comunidade LGBT e nas pessoas racializadas, como isto afeta muito, muito, muito qualquer identidade neste caso. Fala-se pouco sobre isto, concordo, não concordo? O que é que pode fazer mais? Falta educação, é preciso educarmos cada vez mais pessoas, porque fala-se em educação, fala-se em saúde mental, mas não se está a falar na prevenção do que pode ser uma pessoa LGBT sem sentir uma depressão uns anos mais tarde, etc. Sim, acho que sim. Qual é a Acho que falta importância disto? discussão sobre a sobreposição dessas fragilidades que nos predispõem a esse tipo de doenças mentais, tipo dificuldades, whatever. Mas não só tipo, a ver com a comunidade LGBT, tipo, com pessoas racializadas e tudo mais, mesmo com pessoas tipo pobres, trabalhadoras, que obviamente estão muito mais dispostas e muito mais sujeitas a esse tipo de esgotamentos e a ansiedade desvalorização. Para a renda. Exato, não ter o privilégio de querer saber e de se importar com a sua própria saúde mental e também de ter acesso aos cuidados da mesma. Lá está. É tipo a mesma conversa que nós temos sobre as questões sociais e tudo mais, sobre pessoas mais pobres não têm esse privilégio de poder ter tempo e espaço e energia para discutir tanto sobre estes assuntos como outras. Sei lá, obviamente não vou exigir isto, não vou exigir esta consciência que nós temos, da mesma forma como exigir aos meus avós a passarem uma vida inteira no campo, estás a ver? E lá está, essas pessoas não têm a mesma igualdade de oportunidades e de acesso a algo que é um direito básico, que é a saúde. Sim, e às vezes é tempo também. As pessoas trabalham Exato, tanto, não têm tempo para nada, não mais. têm tempo nem energia, só estão literalmente a existir, a trabalhar, a sobreviver, a sustentar a família. Dia após dia após dia. Queres acrescentar uma coisa que dizer? Não, queria acrescentar, normalizem ir à terapia. Acho que toda a gente devia fazer terapia. Juro. Ajudou muito, não só sendo pessoa racializada, mas também ver o meu valor, não só pela opressão que recebia, mas tentar fugir disso e ver-me como pessoa, que era o que o Daniel estava a dizer, a nossa capacidade de só sermos. E é difícil só sermos, temos que ser ou negras, ou mulheres, estamos sempre a ser catalogadas constantemente e a terapia faz-te também ver o teu valor fora dessas etiquetas que te colocam. Obviamente, toda a gente tem problemas, toda a gente tem formas de lidar com os dramas e os dilemas da nossa vida, mas obviamente passando estas opressões põe uma carga muito maior. E se nos sentimos sozinhas, neste caso como eu me senti durante muitos anos vivendo ali em Mangualde, falando outra vez de Mangualde, Anda próximo para Mangualde. Vou receber várias mensagens, mas eu tratei-te bem, como assim? Não, mas esse sentimento de solidão, porque houve uma altura na minha vida eu pensava, será que só sou eu no mundo? Eu ainda criança, será que só sou eu e a minha família que existimos? Onde é que estão as outras pessoas, não é? E o facto de também não ter muito contacto ou ter pouco contacto com pessoas que são os meus pares e iguais a mim, obviamente que tem impacto na tua saúde mental, na tua confiança, na tua autoestima, e a terapia obviamente ajuda muito em tudo. Eu acho mesmo que toda a gente devia fazer por tudo. Concordo, e se achamos todos que é crucial a sensibilização de qualquer pessoa para todas estas questões, ainda mais para profissionais de saúde e profissionais de saúde mental, estás a ver? Porque, sei lá, ao crescer também tinha uma psicóloga na escola, como é óbvio, ou um psicólogo, já não me lembro bem, mas quer dizer, como é que eu ia confiar nessa pessoa? Fazia testes psicotécnicos para Exato, como saber é que eu se ia ias confiar para nessa a pessoa parte para ou para não cuidar sei o quê. em qualquer problema que eu tivesse relativo à minha identidade, relativo à saúde mental no geral. Provavelmente eu ia sair mais traumatizada de lá do que entrar. Então, isso é falta muita educação para profissionais médicos, profissionais de educação, etc. Exato, a sensibilização desses profissionais para lidarem também com pessoas não iguais a eles, entendes? Agora vou fazer uma pergunta, já devemos estar mais a caminho do fim, pergunta para os três. No meio deste vivemos num sistema capitalista exacerbado. Eu há dias que estou mesmo desesperançado, não sei se isto vai ser possível. Será que chegamos ao Natal sequer? Mas altamente individualista, muito fruto, como falei no início, do neoliberalismo, não só, mas pronto, há mais esta corrente que nos torna muito competitivos, individualistas, e estas diferenças depois acentuam-se muitas vezes, a extrema-direita a crescer.
como é que vocês mantêm o otimismo e como é que cada um de vocês, de formas diferentes, acredita que podemos aguentar um bocadinho mais do que o Natal? Falando em crescimento de extrema-direita, claro que o Natal está a exagerar muito, mas falando em crescimento da extrema-direita, em desigualdade económica que continua a aumentar o fosso entre ricos e pobres e emergência climática. Eu sei que a pergunta é super abrangente, mas para concluir, vocês dão as vossas alegações finais e depois vamos ouvir música e beber copos. Posso? Quem quiser começar, pode ser por ordem, pronto. Sim, não. Agora até esqueci-me da pergunta, mas eu sei que queria dizer qualquer No coisa. geral, como é que podemos ir para um caminho mais Pergunta empático? Então e tudo? Fui muito de Fátima Campos Ferreira, se calhar agora. Sim. Se calhar. Portugal, futuro. Eu Portugal futuro. Fui muito. Sim. Mas como é que podemos ir a um processo mais empático e ter mais esperança num mundo um bocadinho mais justo? Sim, eu decidi que não queria ficar na passividade e então por isso é que criei a minha plataforma exatamente para começar a falar destas situações, mas na verdade eu comecei a minha plataforma por causa da falta de representatividade que eu estava a falar. E então comecei a fazer conteúdos que eu gostava de ver que fossem direcionados para um público como eu, na verdade foi assim. Obviamente com a morte de George Floyd amplificou a discussão sobre o racismo e acho que muita gente também parou, finalmente, para perceber um bocadinho mais e de alguma forma senti que havia uma necessidade das pessoas estarem muito mais informadas. E eu, vou falar das minhas experiências, vou tentar ter esta versão também muito mais informativa e realmente as pessoas abrir um espaço que as pessoas tivessem possibilidade de fazer perguntas, porque às vezes sinto que quando nós estamos a discutir isso, as pessoas não se sentem abertas ou sentem-se desconfortáveis em debater certos temas e não têm tantos espaços para os discutir. E então no Afro-Mary há essa provocação de ser um pensamento crítico, não interessa se estás certo ou estás errado, o que interessa é que tenhas uma opinião sobre o assunto. E há sempre alguma coisa que podemos fazer no dia a dia. Exato, podemos mudar no dia a dia e eu acho que acaba por impactar, porque as pessoas partilham comigo muitas situações racistas em que elas reconhecem que elas estiveram mesmo mal, mas o facto de partilharem, quererem partilhar e admitirem, já começa o processo de humanização, e de não é? reconhecerem, não é? Sim, porque às vezes sim. faz parte desse crescimento. Nós às vezes, enquanto pessoas brancas, às vezes dizíamos coisas ou fazíamos coisas que nem dávamos conta de... Exatamente. E o facto de quando recebo mensagens a dizer ok, agora percebi, isso aí já impacta uma pessoa, e se impacta uma pessoa, se calhar essa pessoa vai falar com outras pessoas e vai ser assim um efeito dominó. E gosto de pensar que esse efeito dominó se vai alastrar, mas obviamente para nós que estamos sempre a falar disso é exaustivo, porque a minha vida não é só o racismo, não é? Claro, São isso. muito mais Também tinha essa dimensões. pergunta, às vezes é cansativo, não é? Para as pessoas é. racializadas e terem que estar constantemente a educar outras. Sim. Mas pronto, há esperança em ti. Daniel? E a ouvir piadas sobre negros e achar graça. Para mostrar que se tem sentido de humor. Há grandes comediantes a fazer muitas piadas racistas ainda, muito divertidas. Muito tu perguntaste como manter o otimismo. O Gramsci tem o mais citado dos autores marxistas não lidos, porque o marxismo cultural, não há analfabeto que não fale do Gramsci, nem sabia muito bem sequer. Bem, e o drama que foi agora com o livro do Marx. Mas o Gramsci tinha um livro cujo título é das frases que eu mais vezes repito, que é o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. E, portanto, eu tenho o pessimismo da razão, aliás, sou naturalmente pessimista, à maneira que a esquerda é otimista, sou muitíssimo pessimista, acho sempre que o pior ainda está para vir. Mas a única maneira de vencer o pessimismo é o otimismo da vontade, é a ideia de que de pouco serve e, portanto, a única forma de vencer o pessimismo é pensar nisto. Alguém imaginaria em 1939 que em 1945 o Reino Unido estaria a construir um Estado Social extraordinário e a Europa estaria a construir a coisa mais próxima, eu sou um social-democrata, a coisa mais próxima do que foi o direito à dignidade de uma parte razoável, muito razoável da população? Ninguém. Claro, eu espero que não haja uns milhões de mortos entre... Não é preciso aqueles 6 anos, aqueles 5 anos, não é preciso, se calhar, 6 anos evitam. Vamos evitar. E, portanto, esta é a primeira coisa. Depois, eu não olho para tudo da mesma forma. Eu tenho uma desvantagem sobre vocês, sou mais velho. E a única desvantagem a única vantagem que tenho é ter mais espaço para comparação em relação ao passado.
A desvantagem que tenho é que vou ter um bocadinho menos de espaço Para ver em comparação se- para o futuro. Para ver se correu bem ou não. É para ver se correu bem ou não. Ou se calhar se correu mal, se calhar é uma vantagem também que eu tenho em relação a vocês. E há coisas de que eu me lembro. Em alguns dos temas que estamos aqui a falar, já houve uma revolução. E é até por isso que a extrema-direita está a crescer. No meu liceu, Lisboa, centro de Lisboa, só havia uma pessoa evidentemente homossexual. Quando eu estou a dizer, não é que ela sequer se assumisse. É porque era evidente e ela nunca o negou. Pronto. Era a única pessoa. Eu conhecia outros homossexuais, mas eram no meio familiar. Assumidos ou não. Mas no liceu, entre adolescentes, não era tema. Quando muito era piada. Tema não era. A questão étnica não se punha. Estávamos noutro debate. Era a possibilidade, eram os imigrantes, podiam ou não podiam legalizar. Os movimentos que haviam, aliás, os movimentos que existiam, eram, aliás, apenas sobre isso. Sobre o SOS. Os primeiros movimentos eram para a regularização de imigrantes. A questão, o colonialismo era um assunto fechado, compreensivelmente, desde dizer, compreensivelmente fechado. Portugal viveu um trauma enorme a seguir ao 25 de Abril, um processo, um país que se tinha que reconstruir, não podia fazer todos os debates ao mesmo tempo, com quase 1 milhão de retornados, centenas de milhares de pessoas regressadas da guerra colonial. Era preciso o país deitar-se todo no divã para fazer esse debate e não se podia deitar no divã naquele momento. Portanto, eu nestas coisas dou-lhe... As coisas acontecem no tempo em que estão a acontecer, claro que eu não posso dizer, é os negros todos que se lixaram no caminho, olha, desculpa, não houve sempre para ti. Portanto, a pressa faz parte do processo de luta, mesmo que a gente fora analise e perceba que a coisa não pode ir assim tão depressa, faz parte do processo de luta, não pode utanas, eu não vou ficar à espera do teu tempo, e portanto isto faz parte da própria dialética da coisa. É assim que as coisas avançam. E nesse sentido, eu acho que estamos a ir pelo bom caminho. O país está a discutir pela primeira vez o seu passado colonial. Pela primeira vez. Sem ser os novos mundos ao mundo e... É a primeira vez que isso é sequer debate. Começa a haver uma discussão a sério sobre. Estavam à espera que quê? Que o resto, uma concordância logo. Que o país dissesse, agora que dizes isso, realmente, se calhar nós fomos mesmo criminosos. Se calhar eu não tinha pensado nesse prisma. 6 milhões de pessoas traficadas é capaz de ter sido chato. É assim. E foi sempre assim. É assim que as coisas acontecem. Acontecem com dor, com confronto. A minha preocupação continua a ser sempre não desistir de construir maiorias. Há momentos em que é preciso chocar, é preciso para o debate se fazer, e há momentos em que é preciso, não é recuar, eu tenho um objetivo com isto. E o meu objetivo não é ficar com os meus amigos a ter razão. É conquistar aquelas pessoas. E eu acho que temos que ir fazendo este equilíbrio, que não é fácil, sobretudo em momentos destes, que há momentos que são de ruptura, de partir a louça, e há momentos em que é para colar a louça. Porque o objetivo é chegar a qualquer coisa. Eu não sou... é isso que me distingue da extrema-direita, exatamente. O meu objetivo não é partir isto tudo. Não é que isto fique sem concerto e ninguém consiga falar com ninguém. E, portanto, eu, no outro dia, estava a contar isso, outro dia tive 3 horas a falar com 2 polícias municipais, fui levantar o meu carro, inicialmente não estava muito bem disposto, depois ficou tudo bem, eram 2 eleitores do Chega. E tive 3 horas e foi uma boa conversa, em que eles disseram muitas coisas racistas, muitas coisas machistas, muitas coisas homofóbicas, não falámos disso, mas diriam de certeza absoluta. E agora vão votar MCTP, não, MRPP. Provavelmente vão votar provavelmente vão votar ou não Chega na mesma. A questão não é essa. Eu construí uma ponte com 2 pessoas que são muita coisa para além do partido em que vão votar. E conseguir partir a louça, que aquilo seja debate, não resolver o problema, dizer, não, a gente não fala sobre isto cria muitos problemas. Não, cria-se os problemas. Mas isso tem que ter um objetivo. Noutra coisa, sou muito mais pessimista e é por isso que eu me concentro tantas vezes nela. Que é, há um lado em que estamos em derrota absoluta, que é na luta socioeconómica, que é na questão de classe. E aí a derrota é total. Até porque já nem existe a identidade.
quer dizer, eu estou a pensar em escrever colaboradores de todo o mundo, univos. Claro, é isso. Já nem sequer a palavra trabalhador é permitida. E aí estamos em retrocesso. Enquanto eu acho que em muitas agendas estamos em avanço, claro que o avanço é mais fácil, porque vínhamos tão de trás. Nesta estamos em retrocesso e em derrota profunda. E se a esquerda foi derrotada aí, vai ser derrotada em tudo. Porque é a base. Porque eu digo sempre isto: os maiores avanços para os direitos das mulheres, os melhores avanços para os direitos LGBT, os maiores avanços para todos os grupos racializados foram quando a esquerda esteve no poder. E a esquerda, não estou a falar do PS ou o PSD, não é disso que eu estou a falar. Quando a esquerda conseguiu, dominando o debate, tendo a hegemonia política e controlando, pelo menos, uma parte do aparelho de Estado, das escolas, etc. Sim, estou a falar de marxismo cultural. Deixem as crianças em paz. Conseguiu sempre pela mesma razão. Porque construiu uma maioria social que se baseia no maior grupo de oprimidos que existe. Aliás, mais ou menos a par com as mulheres. Que são os pobres, os trabalhadores, os que são mais explorados. E eu estávamos a falar de um livro, eu só tenho que olhar para a capa porque me engano sempre nele, do Didier Ribon, que é um livro que eu aconselho, que é o Regresso a Reims, em que ele conta a história dele. Eu vou tentar ser rápido, mas queria mesmo contar isto. Que ele conta, através da história dele, o Didier Ribon é um filósofo, um dos mais importantes do movimento LGBT francês, e ele sai do armário em velho, mas não sai do armário em relação à sua condição, à sua orientação sexual, mas em relação à sua condição social. E conta a história da sua família operária de Reims, que votava no Partido Comunista Francês e hoje é de extrema-direita e vota na Frente Nacional. O Didier, aliás, falou bastante quando foi a história dos coletes amarelos, contou o discurso que nós muitas vezes também fazemos. Quando nós falamos, e eu vou tentar dizer isto sem chatear ninguém, mas quando nós falamos dos alarves, dos homofóbicos alarves, dos pobres, muitas vezes, não estou a falar dos Nunos Melos desta vida, estou a falar há às vezes uma de pessoas que estão mais preocupadas em pôr comida na mesa do que com os... Bem, tem a sua história, claro, para quem isto é um debate absolutamente novo. Às vezes há um toque classista neste discurso que a mim às vezes... Não é por aí. Que é contraproducente. É contraproducente e é errado. É tão errado como o discurso racista ou o discurso homofóbico. Claro. E o que ele explica é isto, traduzindo em muito curto. Os pais dele tinham uma identidade. Eram trabalhadores. E, portanto, a sua identidade já eram racistas, já eram homofóbicos. Ele conta tudo o que ia ouvindo, sendo ele homossexual, os pais não sabendo, tudo o que ele ia ouvindo ao longo da história. Mas a identidade política fundamental era serem trabalhadores. O que fazia votarem no Partido Comunista Francês. O que fazia com que aquilo... Eram racistas, mas aquilo era a coisa mais importante para eles, era serem trabalhadores. No dia em que isso desapareceu da sua identidade, as outras coisas vieram eles ficaram a ser brancos e franceses. Que, aliás, até era melhor. Porque, em vez de estarem cá em baixo, estavam um bocadinho acima. As pessoas preferem ser privilegiadas, em geral. É uma coisa que se sentem, em geral, mais confortáveis. E a que a esquerda tem de conseguir, eu ouço muito e compreendo e acompanho a ideia da interseccionalidade, ou seja, de conseguir juntar as lutas todas. Mas isto não pode ser só juntarmos as lutas, tentar encaixá-las e depois a coisa não funciona. É ter um discurso que é realmente unificador sobre a ideia de autodeterminação. E a ideia central de autodeterminação que se baseia numa ideia de igualdade. Não... A esquerda, para mim, ideal não é a esquerda arco-íris. Porque essa... Não estou a fazer nenhum paralelo com uma bandeira LGBT que eu defendo. Estou a utilizar uma metáfora da ideia arco-íris. É uma ideia mesmo de que as cores se misturem todas. Uma ideia... Misturem. Se confundam. E aí temos que é uma ideia de igualdade. Desculpa. A palavra... Porque senão ficamos sem tempo e queria ouvir só as alegações finais. Sim, ok, vou tentar ser rápida. Tipo, preciso responder já ao Daniel,
Primeiro, obrigada pelo discurso anticapitalista, tipo, integral aqui. Obrigada, bem necessário, principalmente exato, Foi exato, este. exato. O Daniel era o Principalmente, tipo, anticapitalista. neste tipo de núcleo, eu acho que é bem importante. Se calhar, às vezes, até mais importante do que as outras questões, porque já estão mais sensibilizados e para essa não tanto porque são mais privilegiados economicamente. Mas também responder, tipo, que, embora eu concorde, tipo, que a educação do próximo, a sensibilização do próximo e essa atitude unificadora, tipo, é a melhor forma de o fazer, a melhor forma de progredir, tipo, e de sensibilizar as pessoas e de as trazer para o nosso lado, vá para o lado da justiça social, económica, ecológica, o que seja. Tipo, também temos que reconhecer e tem que se demonstrar empatia e dar espaço e compreensão às pessoas marginalizadas, como nós, que somos tipo os alvos diretos dessas políticas, dessas pessoas. Exato, que somos perseguidas e assediadas diretamente. Tipo, pá, sim, eu entendo e também já falei muitas vezes com pessoas que votam Chega, pessoas tipo. Eu não espero que tu te vires para alguém que te acabou de te insultar Sim. de muitas maneiras e dizer, eu compreendo a tua Sim, posição, sim, sim. não é Exato. isso que eu espero. Tipo, e às vezes nem sequer tipo, que me tenha insultado diretamente. E lá está, também já o fiz muitas vezes, falar com pessoas explicitamente preconceituosas para tentar, tipo, sei lá, mudá-las um bocado, tipo, a sua forma de pensar. Mas, tipo, para nós é muito mais lógico e expectável que muitas das vezes nós só queiramos partir alguma coisa e, tipo, e não tenhamos paciência para essa merda, tipo, honestly. Pronto, prosseguindo para a tua questão, tipo, de momento... Esperança e otimismo. Yeah, de momento, tipo, eu sinto que sou naturalmente otimista, mas de momento estou um bocado pessimista porque acho que, tipo, quando fazes muito ativismo digital, quando tens tipo, uma presença digital e fazes, tipo, inicias muitos debates lá e, sei lá, estás de certa forma, tipo, exposta, tipo... Bem, lês muita merda online. Tipo, lês tanta merda online, tipo, não dá para, tipo... É fácil às vezes ir para baixo. Exato. Não, de todo. Então, tipo, é impossível não ter, tipo, estes momentos de pessimismo. Mas eu sei que continuo com essa minha natureza otimista, até porque quando há algum momento mais simbólico, como, tipo, eleições ou assim, tipo, eu continuo bem ingênua, eu continuo sempre bem... Tipo, não, as pessoas não vão ser assim tão estúpidas. As pessoas não vão votar contra os seus direitos. Exato, mas depois muitas vezes provam que eu estou errada, mas de qualquer das formas acho que nos devemos focar, tipo, no nosso próprio progresso pessoal, tipo... o que já crescemos, nós já podemos fazer crescer, tipo, podemos ter feito crescer tipo, no passado, tipo, diretamente, e lá está também, embora às vezes seja um bocado frustrante o quão estagnado está esse processo de humanização da sociedade no geral, tipo, ainda assim reconhecer o que já foi feito, tipo, sei lá, uns anos atrás, há não muitos anos atrás, há 10 anos atrás aquilo acontecia, como eu te disse, e há estes 10 anos, tipo, falar sobre o próprio conceito, por exemplo, tipo, de não-binariedade era tipo, pá, não sei, consideravam-te esquizofrénico, provavelmente, tipo, era assim tão louco. Então, focarmos nisso, tipo, a mim a título pessoal, tipo, tenho bocado também muito no facto de a minha angariação ter iniciado tipo, algum debate sobre questões de saúde para a comunidade trans que eu não via tipo, existirem at all, tipo, antes. E pronto, essas cenas são nice. E muito obrigado. Eu, por acaso, até ando numa onda mais pessimista. Eu acho que com a emergência climática e outras coisas, o mundo, à partida, não poderá ser muito mais, mas é extremamente gratificante ter estas pessoas e claro que no dia a dia depois acabo por ser otimista e por isso é que escrevi este livro, por isso é que vou fazendo o trabalho que faço enquanto cidadão e enquanto comediante e foi uma honra para mim ter-vos aqui aos três, é um enorme privilégio ter os amigos que tenho e a família que tenho. Obrigado à Mónica, obrigado à Penguin, obrigado aos meus amigos e obrigado a todos e agora é festa porque é para isso que eu vivo, não é? Obrigado. Obrigado a vocês.